Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Meu nome é João Luiz e eu sou um voluntário no CIAE João de Camargo. E o tema da reflexão que nós faremos hoje é Espiritismo, renovação permanente sem rituais. As referências que nós utilizamos para esse tema, elas se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 1, nos itens de 1 a 11, no livro dos Espíritos, na parte de conclusão, e também no livro O Consolador, nas questões 352, 353, 362 e 364. O tema do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele trata sobre as 3 revelações das leis divinas, ou das leis de Deus. E quais são essas revelações? A primeira revelação é a vinda de Moisés e as leis mosaicas. E a lei mosaica, ela é dividida em 2 partes. Uma, que seria a lei civil ou disciplinar, que era voltada para o povo daquele tempo, para os costumes que eles tinham, e a outra, que é a lei de Deus, ou lei divina, que se encontra nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são também a base de muitas religiões. A segunda revelação é a vinda do nosso Mestre Jesus. E já naquela época, Jesus dizia que ele não veio destruir a lei, e sim veio cumpri-la. E Jesus nos mostra de uma forma diferente, de uma forma mais verdadeira, as leis da época. Jesus, ele nos ensina os deveres que nós temos para com Deus. E ele nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E diz que essas 2 leis, elas englobam todas as outras leis e todos os profetas. Jesus sempre foi contra as práticas exteriores e também as falsas interpretações das leis. Jesus também foi o primeiro que nos falou que a vida verdadeira não é essa que nós temos na Terra, e sim a vida no mundo espiritual. Ele também nos disse que nós ainda não temos maturidade espiritual para entender plenamente todos os seus ensinamentos, e muito menos ciência para poder comprová-los. A terceira revelação é o Consolador Prometido, ou o Espiritismo, que nos foi trazido por um trabalho de codificação feito por Allan Kardec. O Espiritismo, ele também não veio destruir nenhuma lei, ao contrário, ele veio cumprir todos os ensinamentos do Cristo, da forma com que ele nos passou. A base do Espiritismo, ela se apoia em 3 pilares: na religião, na filosofia e na ciência. E é na ciência que o Espiritismo ele comprova de forma irrefutável a existência de um mundo espiritual. E assim, fazendo, ele consegue mostrar que não existe nada de sobrenatural. O Espiritismo ele faz cair o véu do misticismo. E ele mostra aos homens, né, a compreensão da espiritualidade. O Antigo Testamento ele foi personificado por Moisés. O Novo Testamento ele foi personificado por Jesus. Mas o Espiritismo ele não tem um indivíduo que o personificou, porque Kardec
ele só fez a codificação. Porque quem nos trouxe o conhecimento foram os espíritos superiores. Então é produto da espiritualidade e não de um indivíduo. O espiritismo, ele caminha em paralelo com outras doutrinas e outras religiões também. Mas o espiritismo, ele jamais se coloca em oposição a qualquer religião. Ele respeita a todas. E o espiritismo ele tem uma linha de conduta onde é pautado pela caridade, pela ajuda ao próximo, pelo desenvolvimento, pelo autodesenvolvimento. Ser espírita é sermos hoje melhor do que nós fomos ontem. Ser espírita não é querer que o outro progrida, ou fazer com que a gente se preocupe mais com a evolução espiritual da outra pessoa. É primeiro nós procurarmos a nossa evolução, a nossa iluminação, para depois podermos ajudar. Ir com frequência a um centro espírita, ou aceitar a doutrina espírita, isso não é sinônimo de conhecimento ou de evolução. Porque nós precisamos, individualmente, estudarmos, entendermos a doutrina, meditar sobre ela. Mas o mais importante, nós precisamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Todos nós temos os nossos compromissos encarnatórios. É claro que nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, que sempre nos auxiliam, sempre que nós precisamos. Mas somos nós os responsáveis, somos nós que temos que desenvolver, somos nós que temos que colocar tudo isso em ação para que a gente consiga evoluir. Porque a espiritualidade ela não pode fazer isso por nós. Somos nós que temos que fazer. E eu gostaria de ler duas questões que se encontram no Livro dos Espíritas e que tem a ver, Livro dos Espíritos, melhor dizendo, que tem a ver com o tema que nós estamos tratando. E fala sobre adoração. A questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. A questão 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? E eles respondem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Sim, se não constituir num vão simulacro, ou seja, se não constituir numa vã imitação ou numa vã representação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparência piedade ou mau exemplo, dão e não imaginam o mal que causam. Então a gente está entendendo aqui que adorar a Deus, a gente não precisa exteriorizar, vem do coração. Nós não precisamos ter rituais para poder adorar a Deus. E o Espiritismo? Ele tem ritual? Ele tem algum tipo de ritual? Não, não temos. O Espiritismo ele não tem ritual, o Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo não tem adoração de imagens. Numa casa espírita, nós também não temos hierarquia, nós não temos líderes. O que nós temos dentro de uma casa espírita são dirigentes,
são trabalhadores, são médiuns. O conhecimento dentro de uma casa espírita, ele se passa através daquele que sabe mais para aquele que sabe menos, através de livros, através de palestras, de preleções, de estudos. Então não existe ritual. Na realidade, é bem simples, porque dentro do Espiritismo, o que acontece? Nós focamos no estudo e focamos também na espiritualidade. E a conexão que nós temos com a espiritualidade, ela é feita principalmente através da prece. E a prece, ela é de mão dupla. Tudo que nós desejamos com amor, nós também recebemos com amor. Tudo que se nós desejarmos alguma coisa ruim, nós também vamos receber alguma coisa ruim. E o melhor exemplo disso, é claro que é o nosso Mestre Jesus. Todas as vezes que ele ia fazer uma pregação, um ensinamento, ia curar alguém, ou fazer qualquer coisa, ele se colocava em prece e ele se ligava a Deus, o nosso Pai. E é evidente, sempre o resultado era impressionante. E Jesus sempre nos falava para que tudo que a gente for fazer, se coloque em prece também. Então nós precisamos criar esse hábito. Antes do trabalho, vamos fazer uma prece. Antes de fazermos algo importante, vamos fazer uma prece. Que o próprio Cristo, ele já disse: tudo que pedir em prece, o Pai atenderá. É claro que esse tudo é relativo. Se aquilo que nós estamos pedindo não for nos atrapalhar, sim, nós receberemos. Se tudo que nós pedimos também tivermos merecimento, com certeza receberemos. E para encerrar, eu gostaria de finalizar falando ou lembrando do Evangelho no Lar. Aí algumas pessoas podem falar, não, mas será que o Evangelho também não é um ritual? Não. Na realidade, o Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta que nós temos para trazer a luz, o amor e o conhecimento do nosso Mestre Jesus para dentro das nossas casas, para os nossos entes queridos, para os nossos familiares. Que todos possamos ter uma excelente semana e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre.